Fé com o pastor Eduardo dos Santos e fé para vencer. Graças a Deus, o Senhor é a força das nossas vidas. O Senhor te abençoe neste momento. Você que tem acompanhado esse trabalho, que tem dado o seu comentário, tem deixado o seu comentário, que tem abençoado este ministério. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, você que não é cristão, que está assistindo, tem sido abençoado, tem sido abençoada, mas ainda não é um cristão. Quero te dizer, você tem livre-arbítrio para escolher. Nós colhemos o que plantamos, mas precisamos do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter uma direção certa, porque Ele está às portas. E é necessário que você e toda a sua família possa estar protegido quanto esse grande dia que se aproxima. Eu queria, antes de qualquer coisa, falar com Deus. Eu quero te convidar para orar ao Senhor comigo. Incline a tua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, como é bom, Pai. Como é bom te servir, como é bom te adorar. Que o teu Espírito Santo possa nos ajudar neste momento. Que o teu Espírito Santo possa renovar cada entendimento, cada mente neste momento. E que teus filhos possam ser abençoados, que tuas filhas possam ser abençoadas através desse trabalho que está sendo feito. Ó Deus, abençoa este ministério, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, eu queria falar sobre o trigo. Vocês que conhecem o trigo, ele é através dele, é através da sua matéria-prima que é feito o pão, é feita a farinha de trigo e diversas outras coisas que é feito com trigo. Mas eu quero falar, não o que eu faço com trigo, eu não quero falar para que eu uso o trigo, o que é feito do trigo. Eu não quero falar disso, até porque eu não entendo muito sobre essa questão, o que eu devo fazer com o trigo, não é sobre isso. Mas eu quero falar sobre por que nós temos o trigo como uma semente, onde o Senhor Jesus Cristo utiliza essa semente, onde a Bíblia usa essa semente como exemplo para um cristão, como exemplo para quem tem vida eterna. Eu queria falar sobre a semente do trigo. Um cristão, ele pode ser comparado com trigo? Pode. Um cristão, quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo, ele já é um trigo? Vamos saber se isso é verdade. Um cristão, quando ele se batiza, ele já é um trigo? Vem aí a dúvida, né? Um cristão, quando ele é santificado, ele já é um trigo? Ele recebeu um avivamento, ele fala em línguas, ele profetiza, ele já é um trigo? É isso que eu quero falar. Porque para ser um trigo, para ter a vida do trigo em si, você pode ter a vida do trigo. A vida do trigo pode estar em você, mas não significa que você já é um trigo. Porque nós precisamos compreender que para se tornar um trigo, ele precisa passar por tempo e metamorfose, e mudanças, para que ele venha ser um trigo. Não só ter a vida do trigo, mas ser um trigo. Que Deus possa nos abençoar neste momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 3, verso 17. Olha o que diz.
Diz assim: ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo, no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele vai juntar o trigo e vai pegar a palha e vai queimar. Eita, pastor Eduardo, a coisa vai pegar fogo agora. Eita, que a coisa vai incendiar agora, meu irmão. Vai incendiar. Você é um cristão, você é um crente, você é um crente fronteiriço, você é um cristão, você é o cristão Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Ah, eu sou crente, todo mundo é crente, todo mundo agora crê em Deus. Mas é trigo? Você é trigo? Se você é trigo, você tem que produzir trigo. Jesus, sendo ramo, sendo videira, nós sendo ramo, melhor colocando, porque o pai é o agricultor. João capítulo 15 diz que meu pai é o agricultor e nós somos seus ramos, mas ele é a figueira. Figueira produz figueira. Se nós, como seus ramos, ao produzir frutos, produz maçã, outro vai produzir pera, outro laranja, e um produz figo. Agora, se aquele que produz o figo é original, os outros são o quê? São réplicas, são enxertos. Ah, meu irmão, então essa colocação de ser trigo e produzir outras coisas, e o Espírito, a vida do trigo, a vida sai do trigo e começa através de um broto e vai começando ali desenvolvendo. Então é necessário você compreender que para você ser um cristão e a vida de Deus está em você, você precisa passar por mudança. E no final de tudo isso, você precisa não só morrer, mas também tem que apodrecer para que essa vida que eu estou falando venha produzir o verdadeiro trigo. A coisa é por aí, não tem outro processo não. Então vamos lá? Meu irmão, primeira coisa que eu quero citar é que quando você planta a semente de um trigo, a primeira coisa que nasce é uma folhinha. E eu botei aqui 5 pontos. E o interessante é que nesses 5 aqui me lembra a graça de Deus. É graça, irmão. É um favor imerecido. É graça. Precisamos da graça de Deus para poder permanecermos firmes até sermos um verdadeiro trigo. Venha comigo. O primeiro passo que acontece é uma folha que brota. É apenas uma folha, não é o trigo. Pastor, mas eu aceitei Jesus. Ó, meu irmão, é apenas o primeiro passo, é apenas uma folha. Mas no decorrer da trajetória surge o segundo passo. Surge um talo. Então vem a folha e vem um talo. Aquele talo ali é um trigo? Aquele talo não é o trigo, mas a vida do trigo está ali formando, está ali limpando, está te moldando, está tirando de você o que tem que ser tirado, as impurezas, e fazendo com que esse caráter, fazendo com que você pareça mais com Ele. Ele começa a fazer você crescer e você começa a ter características, mas ainda não é o trigo. Ser cristão, ser uma cristã, você entrou na igreja, já está achando que você é o Superman, que você já pode fazer tudo, não vai por esse caminho.
Porque aquele que começou uma boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Ele começou a boa obra. Mas quem é que vai aperfeiçoar? É Jesus. Ser cristão, como todo mundo aí diz que é crente, mas ter o espírito do trigo em si, não quer dizer que você já é o trigo. Há uma necessidade de todas as características. Na verdade, eu quero colocar melhor, ter a vida, né? A vida está lá no trigo, mas é necessário que esse trigo ele comece a mostrar as caras e comece a mostrar quem ele é. E para que venha a aparecer e que todos possam perceber, existe esses 5 degraus que nós estamos vendo. Então, o terceiro degrau, após nascer o talo, vem o pendão. Nasce o pendão nas extremidades. Aí começa, no talo sai o pendão e começa a crescer. Aí você sabe que a vida do trigo está ali. Então a vida vai gerando, vai criando, vai mostrando. E daqui a pouco, quando você for ver, você tem o Espírito de Deus. As suas atitudes é de um cristão, a sua vida é de um cristão. Você vai parar de mentir, você vai parar de roubar, você vai parar de enganar. Você vai perceber que as suas atitudes é de um cristão. Você agora vai ser um representante de Cristo na terra. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer, ali é um verdadeiro cristão. Então na terceira você vê o pendão. O quarto, a planta é polinizada, aí vem a casca. E eu vou falar sobre a casca após o quinto ponto. Então quando a casca vem, você observa, parece um trigo, não parece? Mas ainda não é o trigo, é apenas a casca. Mas quando vem a quinta, então o trigo nasce na casca. Ou seja, nasce a casca e nasce o trigo dentro da casca. Agora ele está de volta. Olha, você plantou uma semente, então houve 5 degraus para que no quinto você pudesse ver a graça de Deus sendo manifestada e ali gerando, mostrando com perfeição o verdadeiro trigo. Ou seja, é através da vida de Deus. Ou seja, quando ele morreu, quando ele pagou um alto preço no Calvário, para que você, para que eu nos tornássemos verdadeiros cristãos. Então é necessário que ao morrer, a vida que saiu dele, que veio para a sua igreja manifestasse os mesmos sinais que ele manifestou. Que sua igreja pregasse a mesma coisa que ele pregou. O mesmo evangelho. Não é batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Então o verdadeiro trigo só vai produzir trigo. E quando ele é formado, ele tem que parecer um trigo. Ele não pode parecer outra coisa. Olha a condição das igrejas hoje. Uma igreja aqui, outra igreja ali, e cada uma diz que ela prega a verdade. Cada uma tem uma tese, cada um tem um dilema, tem uma hierarquia, tem um dogma. Cada uma tem a sua liturgia e cada uma diz que ela é a verdade. Porém, nós precisamos compreender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é perfeita como ele é. Porque ele é santo, ele é perfeito. A sua noiva, ela é perfeita. Então a igreja de Cristo fala de Cristo, vive falando dele. Ela parece com Cristo. Ela é um trigo. Porque se Jesus é trigo, a sua igreja é um trigo. Então vai estar existindo um monte de situações aí, um monte de igrejas, cada uma pregando o que quer. Mas eu quero que você entenda que a verdadeira igreja, ela é palavra. Ela é isso aqui, irmãos, palavra. O verdadeiro trigo não pode produzir outra coisa a não ser trigo. Então eu quero ler aqui
na mensagem às 7 eras da igreja, parágrafo 105, 106, quero começar a partir do 106. Diz assim: pois bem, o registro desta planta de trigo, cujo fim é reproduzir a semente original, tá vendo? Não tem que produzir outra coisa, trigo vai produzir trigo, de forma multiplicada, é o livro da vida. Repito, a história ou registro desta planta de trigo é o livro da vida, do qual uma parte do livro é o registro de vida eterna, uma seção do livro da vida. Isto é visto de maneira convincente, examinando-se a planta de trigo. Uma simples semente é semeada, logo vê-se uma folha, porém isso ainda não é trigo, é apenas o quê? Uma folha. Depois ela transforma-se num talo, e isto ainda não é o trigo. A vida está ali, mas não trigo. Depois, na extremidade do talo, acha-se uma pequena espiga que solta um pendão. Sempre uma planta de trigo, porém ainda nada de trigo. Depois a planta é polinizada e vemos a casca crescer. Esta se parece muitíssimo com o grão, porém ainda não é a semente, é apenas a casca. Depois forma-se o trigo na casca. Agora ele está de volta ao que era originalmente. Agora o trigo maduro é colhido. E quero dizer para vocês, observe que naquela parábola do joio e o trigo, observe que o joio não é arrancado. Observe. E quem foi que plantou o joio? Quem plantou o joio foi Satanás, foi o diabo. Mas o joio cresce junto com o trigo. Observe que a mesma bênção de chuva que cai para o trigo, cai para o joio. Então as pessoas começam a misturar tanta coisa. Aí tem igreja que parece um candomblé, tem candomblé que parece igreja. É uma situação, tem gente que uma é santa, a outra é profana. E aí aquela mistura, e você não sabe quem é verdadeiro, quem é falso. Mas só vai ter o entendimento de quem é verdadeiro e de quem é falso quando começar a produzir a semente original. Então a palavra original, que é esta, só pode produzir palavra original. Agora, vocês observaram que o quarto ponto, que é casca, o primeiro vem a folha, o talo, o pendão, a casca. Observe que a casca, quando ela está pronta para a colheita, a Bíblia diz que Jesus pega a palha e queima e joga no fogo que nunca apaga. Você quer ser palha? Você quer ser aquela palha que quando assopra é levada pelos ventos? Ou você quer ser o trigo? Ou você quer ser o joio? Porque tanto o joio como a palha vai ser queimado, irmão. Na colheita, Jesus só vai colher o trigo. Jesus só vai colher o trigo, porque a palha, quando você sacode, sabe aquele crente que é sacudido e não aguenta e cai fora? Sabe aquele crente que está na igreja, que passa por uma provação e vai para o mundo? Sabe aquele crente que tem abandonado a palavra de Deus? Sabe aquele cristão que tem dito assim, eu sou cristão, mas na primeira prova ele pula do barco? As palhas não vão herdar o reino dos céus, só vai herdar quem é trigo. Se você se acha pronto, tenha cuidado. Se você se acha pronto, tenha cuidado. Se você se acha pronta, tenha cuidado, porque ele começou uma obra, ele vai terminar. Ele não vai terminar a obra que homem nenhum começou, não. Ele vai terminar a obra que ele começou. Então espere no Senhor. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque a palavra original, o batismo correto. Olha que a semente de trigo vai produzir trigo se ela seguir o caminho correto. Você começar a seguir ventos de doutrinas e ensinamentos humanos, vai ter sérios problemas. Parágrafo 107.
Jesus Cristo morreu, Ele deu sua vida, essa vida voltaria sobre a igreja e traria a glória, muitos filhos semelhantes a Ele na ressurreição. Ele morreu, Ele deu a sua vida para que você vivesse a vida de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida. Ele morreu para que você pudesse ter vida. Tenha vida agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu a sua vida. Porém, assim como a semente de trigo tinha que ter um portador para produzir a semente de trigo multiplicada, assim também tinha de haver uma igreja que seria a portadora da vida de Cristo. Você é a igreja de Cristo? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é mística, não são as quatro paredes, é você. Se você é um cristão, comece a produzir a vida, porque você é portador da vida do Filho de Deus. Você, minha irmã, é uma portadora da vida do Filho de Deus. Nós estamos reunidos como igreja porque nós somos portadores da vida do Filho de Deus. E aonde está a vida do Filho de Deus, o milagre acontece, cura acontece, maravilha acontece. Se você é trigo, então produza trigo, porque se você não produzir trigo, você é um falso, meu irmão. Você é uma falsa, minha irmã. Entenda isto. Trigo produz trigo, laranja produz laranja. Ovelha gera ovelha, ovelha não gera bode. Que isso? Que isso? Desperta a igreja de Jesus Cristo, porque Ele não plantou o joio, quem plantou o joio foi Satanás. Chega de mentira, chega de engano. Chega de engano. Que isso, meus irmãos? Os olhos estão vendados. A era de Laodiceia, que é essa que nós estamos vivendo, ela é cega, ela é miserável, ela é pobre, ela é nu, ela é desgraçada e ela não sabe. Apocalipse 3, capítulo 16. Oh, meu irmão, como podemos ser um representante de Deus se as nossas características são totalmente diferentes da vida de Deus? A vida de Deus não é esta. A vida de Deus não é esta, meu irmão, minha irmã. A vida de Deus é diferente. Oh, irmão, meus irmãos, minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, deseje agora produzir o verdadeiro trigo. Irmão, a vida de Deus, Ele morreu, irmão, para que você pudesse viver a vida dele. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras somos sarados. A morte dele é para que você tenha vida, e você hoje não tem vida, sabe por quê? Porque você não tem a vida de Deus. Eles estão te enganando. Líderes espirituais sem compromisso com Deus estão te enganando, produzindo, personificando a vida de Deus e dizendo que você tem a vida de Deus e você descendo um penhasco. Um cego guiando o outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Deus tenha misericórdia de nós. Assim também tinha de haver uma igreja que seria a portadora da vida, assim como a folha, o talo, o pendão e as cascas foram os portadores para a semente, mas não a própria semente. Assim também a igreja coletiva, através das eras, tem sido portadora da verdadeira semente, embora não sendo a própria semente. É por isso que podemos dizer que o livro da vida é a planta de trigo inteira. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro ou no livro da vida? Se o Senhor nos permitir, eu vou falar sobre isso na próxima mensagem. Livro da vida
o livro da vida do Cordeiro. Você sabe o que significa isto? Você sabia que tem pessoas que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro e os seus nomes não vão ser apagados? Nunca pode ser apagado? Mas você sabia que tem pessoas com o nome no livro da vida e que seu nome é apagado? Irmãos, se você é trigo, continue. Se você é trigo, continue. Eu quero fechar no parágrafo 108. Diz o seguinte: vamos revisar isto. Aqui está a semente original que foi plantada. Ela produziu uma folha. Aquilo não era ele. Produziu um talo. Também não era ele. Eis que surgem as cascas, nas quais o trigo deve se formar. E isso não é ele. O pendão parece. Então o pólen cai sobre aqueles pistilos. Parte daquela planta é vivificada. Algo daquela semente original que veio através do resto da planta transforma-se em uma semente. Por que toda planta não se tornou semente? Porque foi criada para aquele fim. Apenas uma parte daquela planta pode voltar a ser semente. Porque apenas uma parte daquela planta de trigo é trigo de vida eterna. Você percebe que quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, quando você o conhece, quando você entrega a tua alma, o teu coração a Ele, observe que quando a vida dele vem para você, é necessário que você morra. É necessário que essa natureza comece a se desfazer, porque não vai ser tudo não. Você vai ver que quando nós mudamos totalmente e nos tornamos verdadeiros cristãos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, observe que essa vida, esta natureza, ela tem que desaparecer. Então, meu irmão, minha irmã, seja um cristão, seja um portador da vida do Filho de Deus, seja uma portadora da vida do Filho de Deus. O Senhor te abençoou, o Senhor nos abençoou. Deus seja louvado neste momento. E que você possa, a partir desta palavra, dizer: eu quero ser um cristão verdadeiro, eu quero ser uma cristã, eu não quero ser palha, eu não quero ser o joio, eu quero, enquanto eu passar pelas provações, pelos ventos, eu quero continuar firme para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma palavra pregada. Que o Senhor possa, através desta palavra, abençoar os teus filhos, as tuas filhas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém?